Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amada igreja, amém? Podem assentar. Eu me chamo Maristela. É uma alegria estar com vocês. Amém. Pode ficar à vontade, pastora. Que vocês abram os olhos espirituais. Continuem com os ouvidos abertos, com o coração aberto, para ouvir ainda o que o Senhor tem para falar. O Senhor é uma fonte inesgotável. Ele é uma força que não termina nunca. Ele é a própria força. Ele é a nossa força. Eu estou aqui debaixo, do sangue de Jesus, da autoridade que Ele me deu, cumprindo mais uma vez a missão de pregar a palavra, de pregar o evangelho do reino de Deus, do qual Ele me convocou e me ordenou, porém de uma forma intrigante, de uma maneira muito diferente, que eu não imaginava que Ele poderia fazer comigo. Eu já tinha ouvido falar de muitos servos que Ele usou dessa forma, mas eu não imaginava que seria dessa forma comigo. Eu tenho um testemunho, meu escrito, que é o livro No Vale de Baca. Se você não teve a oportunidade de ler e conhecer essa história, eu convido a cada um de vocês que adquira este livro. Hoje nós temos esse livro aqui. É um livro que cativa você assim que você começa a ler, porque ele é do Senhor, ele não é meu. Então, quando o Senhor me ordenou a escrevê-lo, eu escrevi debaixo também da direção do Espírito Santo. Ele não me permitiu colocar nenhum achismo e nada que fosse humanista, mas que fosse de um evangelho simples, de um evangelho puro, para que alcançasse o seu coração na hora da leitura. Exatamente da forma que Ele também trabalhou em mim, com muita paciência, com muito amor, com muita graça e misericórdia. Então o livro ele relata a história da minha travessia num vale de enfermidade, num vale da sombra da morte, num vale às vezes tenebroso, onde o Senhor teve que, às vezes, me pegar no colo, me segurar firme, porque a minha vontade era de desistir. Sei que todos que estão aqui, todos, têm seus vales, têm seus momentos de desertos, e às vezes muito secos, onde não há sinal de chuva nenhuma, onde não vê possibilidade nenhuma de um milagre. Mas eu digo que eu conheci muito mais Deus nos vales do que nos montes. Eu conhecia Deus de ouvir falar, quando eu entreguei minha vida a Ele aos 10 anos de idade. Mas hoje, aos 41 anos de idade, através do Vale de Baca, Baca em hebraico são lágrimas, eu o conheço de com Ele andar. Então, através deste ministério, que não é mais um projeto, era projeto quando começou. Quando eu tive a primeira convulsão, e quando começou, então, quando eu entrei para o Vale da Enfermidade, eu tive a primeira convulsão, e descobrimos, então, um tumor cerebral. Ele disse que havia um projeto na minha enfermidade. Então, tudo começou ele revelando que havia um projeto. Quando é projeto, ainda está sendo estabelecido. Ainda está no papel, não é isso? Então, assim Deus faz conosco. Com toda a paciência, para cada um de nós. Ele tem pronto desde a eternidade. Desde antes que você foi formado. Ele tem pronto o seu projeto de vida. O problema é que nunca, muitas vezes, nunca vamos alcançar o projeto que Deus preparou desde a eternidade. Porque nós queremos os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas vontades. E atrasamos a vontade de Deus na nossa vida.
Então foi só aos 29 anos de idade, depois de ter dado muito trabalho ao oleiro, depois de ter quebrado na mão dele como um vaso de barro, depois de ter muitas vezes tentado fugir, ele não desiste, ele nunca desistiu. Nosso Deus é maravilhoso. Eu costumo dizer que ele nos pega pelo pescocinho e traz de volta. Não tem como fugir do propósito de Deus na tua vida. Se você não alcançá-lo, vai sofrer. Vai sofrer muito, desnecessariamente. Então é melhor você morrer de uma vez. Porque evangelho é isso. Evangelho é morte. Evangelho é renúncia. É a morte do seu eu. Enquanto você não morrer, enquanto você não perder tudo aqui para ter uma vida eterna, e ela começa agora, já com Jesus, você já começa a viver o tempo eterno de Deus assim que você entende que evangelho é submissão, que você se submete a um rei, e este rei tem que reinar na sua vida. Quando Jesus nos chama, nos convida para segui-lo, ele não nos obriga. Ele faz um convite. É se você quiser, quem quiser vir após mim, negue-se, morra, negue tudo, negue você mesmo. Exatamente, o seu maior problema chama-se você. É você mesmo. Não adianta colocar a culpa no diabo. O diabo não presta, ele nos odeia, ele é culpado de muita coisa. E nós vamos falar um pouco dele hoje. Mas o nosso maior problema somos nós mesmos. Então, Jesus fala com você isso. Resolva o seu problema com você. Não tem como você viver a vida que eu morri para te dar. Com abundância, com plenitude, com todas as bênçãos e promessas que eu na cruz alcancei e foi consumado para você, se você não morrer para viver a minha vida. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu a vivo pela fé em Cristo Jesus. É isso que nós temos que alcançar, o que o apóstolo Paulo alcançou. Mas o apóstolo Paulo só alcançou isso através do sofrimento, através dos vales, através das perdas, através dos naufrágios, através das lutas, através da fome, através da nudez, através do frio, dos açoites, coisa que nós não queremos de jeito nenhum. Mas ele diz, mesmo passando por tudo isso, ele diz, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus. Na verdade, no fundo, a gente quer dizer diferente. Sem essas coisas, longe dessas coisas, nós somos mais que vencedores. Não somos não, queridas. Se a tua fé não foi experimentada, como Pedro escreve, experimentada e provada no fogo como o ouro, a tua fé não será inabalável. Estamos num tempo de perder a fé. Estamos num tempo de apostasia, onde de muitos a fé já se foi embora. E a palavra de Deus fala, se o Filho do Homem viesse hoje, acharia fé na terra? Acharia fé no teu coração? Eu estava entendendo, começando a entender algumas coisas do Evangelho, é quando eu fui para o vale da enfermidade. Eu já havia sido provada em muitos vales. Muitos vales. Eu e meu marido passamos por muitas coisas. Só que no vale da enfermidade, quem já passou pela enfermidade ou passa por ela, sabe que é um vale estreito. Que muitas vezes só cabe você e o Senhor. Porque até para a família é difícil para passar. E foi onde o Senhor, no estreito, foi trabalhar comigo. Me moer, me curar. Então, quando veio o câncer cerebral, e ele disse que havia um projeto sendo estabelecido, eu estava então começando a viver, realmente a alcançar o projeto que eu tanto fugi, desde a minha adolescência, desde o meu chamado de missões aos 12 anos de idade. E o Senhor disse, e o Senhor revela o projeto na palavra dele. Quando foi perguntado ao Senhor por um pastor, o pastor perguntou ao Senhor qual o projeto dessa moça. Eu estava com 29 anos. As nossas filhas estavam com 3 anos e 11.
E o Senhor responde na palavra em Lucas 4:43. É necessário que eu vá e pregue o evangelho do reino de Deus em todos os lugares, em todas as cidades. Para isto foste enviado. Amém? Muito longe de entender ainda o que o Senhor estava querendo da minha vida. E depois ainda o Senhor revela que haveria de ser escrito tudo que Ele fosse fazer na minha vida e através dela. Isso era 2004. Então eu fui para a mesa de cirurgia, tirou o câncer, tivemos uma surpresa. Eu voltei para casa paralítica, foi uma perda irreversível. Eu voltei na cadeira de rodas. E foi uma hemiplegia grau 3. Não haveria como voltar a andar. Eu perdi todo o meu lado esquerdo. E eu sou canhota. Trabalhava como cabeleireira. Dirigia. Fazia tudo que podia fazer. Eu era... tudo que eu podia fazer, como dona de casa, como mãe, como trabalhadora, como serva do Senhor, eu era independente para fazer. Meu esposo viajava como representante, como viaja até hoje. Então, a vida parou. Eu estava numa cadeira de rodas, dependendo 100% de alguém para me dar banho, colocar roupa em mim, comida na minha boca, escovar meus dentes, me levar no banheiro. Tudo que um ser humano precisa, eu estava precisando de alguém fazer para mim. Porque eu não conseguia fazer com o meu lado direito. Porque o lado esquerdo morreu. Ele não existiu mais. Não é uma coisa que se perdeu só a força. Perdeu o movimento e a força. Perdeu tudo. Em muitos casos, no meu caso, chega um ponto que é indicado a amputação do membro inferior, que é coxa e perna. Porque é muito pesado. Realmente estava muito pesado. Só que no meu coração tinha uma esperança. Que o Espírito Santo colocou dentro dele. Você vai andar. E um dia, com muita fisioterapia e perseverança, hoje nós vamos tratar aqui de um assunto muito sério que se chama a batalha espiritual na mente. É onde começa a batalha. É onde o diabo mais guerreia contra nós. Então, se eu cedesse a minha mente naquele momento da fisioterapia, com o diagnóstico que eu voltei para casa de que eu não andaria, eu estaria na cadeira de rodas ainda. Porque o que saiu da boca do médico foi exatamente isso. Você não anda. E a fisioterapeuta que me acompanhava sabia disso também. Era impossível. Uma hemiplegia de grau 3, irreversível. Só que eu não desisti. Enfrentei 3 horas por dia, de muita dor, de muito choque. E depois de alguns dias, alguns movimentos eu fui tendo. Depois eu comecei então a dar os primeiros passos, como se tivesse tido um AVC, um derrame. Amor, pode deixar até ligado já. E ali já era um milagre. Mesmo arrastando aquele lado esquerdo, né? Como se fosse um derrame, já era um milagre. Não voltaria às minhas atividades, mas já podia ir no banheiro sozinha. Já podia tomar banho sozinha. Né? Como é gostoso fazer. Gente, até hoje eu vou ao banheiro, eu agradeço a Deus. A gente esquece de dar graças a Deus por tudo, é tudo mesmo. Glorifica ao Senhor pelas mínimas coisas que você pode fazer. E eu comecei a agradecer a Deus. Naquele dia que eu comecei a dar os primeiros passos. Naquele dia eu cantava. Isso há 12 anos atrás. Ele me faz andar. Ele me faz andar. Ele me faz andar em lugares altos. Eu cantei esse louvor o dia inteiro. Andando dentro de casa. Mas segurando em alguém. Não podia soltar. E acabou. 2004 passou. A vida seguiu. Para mim, o projeto era só naquele ano. Né? Cumpriu-se a vontade do Senhor. O Senhor operou maravilhas. O Senhor mudou o tumor de lugar. Eu não podia operar porque o tumor estava em área nobre.
O Senhor mudou o tumor em 40 dias, o Senhor mudou ele de lugar. Depois o Senhor me tira da cadeira de rodas. Então o Senhor fez coisa extraordinária. Então eu pensei, o projeto se cumpriu, acabou. Comecei a fazer as ressonâncias de 6 em 6 meses. Quando eu fiz a terceira ressonância, foi em 2005, era um culto de uma quinta-feira. E a ressonância eu fiz ela na segunda em Belo Horizonte. Era 2005 esse ano. A ressonância chegaria na sexta, por SEDEX. Na quinta-feira estávamos reunidos na igreja. Recebendo oração, um pastor foi usado, um dom de profecia. E o Senhor usou ele para falar da seguinte forma comigo. Falou assim, filha, não se esqueça. Eu acho lindo quando Deus fala assim, porque a gente esquece. Eu já até havia esquecido de tudo que ele havia feito. Já tinha voltado para o ativismo religioso. Já tinha voltado para o ativismo profissional. Trabalhava 12, 14 horas por dia. Na igreja trabalhava, fazia tudo, era pau para toda obra. Fazia coisas que o Senhor não me pediu para fazer. Fazia tanta coisa para Deus, que eu não tinha nem tempo para Deus. Vocês entenderam, igreja? Então, muitas vezes nós fazemos assim, nos perdemos em serviços que Deus não nos pediu para fazer. E nós perdemos o tempo de qualidade com Ele, achando que estamos fazendo para Ele, mas não estamos fazendo com Ele. Então, eu tive esse momento de zona de conforto na minha vida espiritual. Então, o Senhor vai e fala, não te esqueças que eu sou o Deus do impossível, que eu sou um Deus de milagres, mas o meu projeto não acabou. Ele está sendo estabelecido na tua vida. Eu caí em pranto. Eu fiquei atemorizada. Eu entendi o que Deus estava dizendo. O projeto surgiu, o projeto foi revelado quando o câncer surgiu. E o câncer fazia parte daquele projeto, era isso? E sexta-feira o SEDEX chegava com a minha ressonância. Então eu estremeci. Chorei, falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Fui buscar a ressonância. O câncer havia voltado. O que Deus estava dizendo para mim, que mesmo com aquele câncer, que eu não esquecesse de quem Ele era. Mesmo passando pelo vale de novo da sombra da morte, que eu não me esquecesse quem Ele era. Porque a gente esquece de quem Ele é. Ele é Deus de milagres, Ele é Deus do impossível, mas muito mais do que isso, Ele é Deus que deu o seu Filho para morrer por nós na cruz. E através da morte de Jesus o véu rasgou. É um Deus que nos deu acesso à sala do trono. Nós podemos falar com Ele, nós podemos estar na presença dEle, podemos chorar, podemos sempre estar com Ele. É um Deus que nos ouve, é um Deus que nos socorre, é um Deus que não está longe, é um Deus que está perto. Eu não podia me esquecer que muito mais do que milagres, muito mais do que as bênçãos, o que Ele fez por mim, a melhor coisa que Ele me deu, foi Jesus. E é tudo que eu tenho, é tudo que nós temos. O que vem depois é consequência disso. Eu falei, Senhor, e agora? O médico queria me operar em 30 dias. Se tratava do pior câncer cerebral. Não era um tumor benigno, era um câncer. Era o pior. E ele chegava à malignidade total dele muito rápido. E nós não sabíamos em que grau já estava, como ele já surgiu maligno. O médico quis operar em 30 dias. Só que eu entrei num conflito com Deus e falei com o médico assim, não opero. Não vou operar. O senhor vai me dar, doutor, uma ressonância e em 30 dias eu volto aqui e mostro a ressonância para o senhor. O que estava no meu coração? A cura. Porque eu conheço um Deus de cura. Eu sei que Ele cura. Foi o Deus que me levantou da cadeira de rodas. Foi o Deus que me fez andar.
é um Deus de milagres, é um Deus do impossível. Ele pode fazer. Então eu fui para casa, eu falei, Pai, o Senhor tem 30 dias para me curar. É legítimo isso, pedir a cura. Deus quer que você peça. Deus quer que você peça. Deus quer que você descanse quando você pedir. Deus quer que você confie e entrega para Ele. Mas a palavra de Deus fala que a vontade dEle é soberana. Que nós precisamos descansar. Se nós confiamos neste Deus do impossível e de milagres, então nós precisamos realmente ter fé. E o que é fé? Eu só fui aprender nessa hora. Exatamente nesse momento que eu coloquei Deus na parede e falei, o Senhor tem 30 dias para me curar. E o que eu pensei? Eu vou orar bastante, eu vou cantar bastante, eu vou sacrificar, eu vou fazer tudo, vou jejuar, vou madrugar, até eu convencer Deus que Ele tem que me curar. É esse o evangelho que muitas vezes muitos têm vivido. E não é o evangelho verdadeiro, queridos. Este evangelho não gera fé verdadeira. Essa é a parte mais difícil do meu testemunho. E foi a parte mais difícil para a minha fé, para a minha vida. Porque como eu fazia muita coisa para Deus, eu vivia um evangelho de mérito, de um evangelho de crédito. Ou seja, por eu fazer muito para Deus, então eu tenho créditos com Ele. Nós não temos créditos com Deus, igreja. Nós não temos crédito nenhum com Deus. Nós somos devedores. Não há nada que pague o que Ele fez por nós. É graça, é maravilhosa graça. E tudo que fazemos para Ele, por Ele, é dEle. É para a glória do nome dEle. Se estamos fazendo para merecer alguma coisa, Ele não quer. Ele não recebe. Se não for por amor, não faça. Se for para trocar, não faça. Faça porque você o ama. Faça porque Ele te amou na cruz. Faça porque Ele se deu por você. E você, por amar e reconhecer este amor, você vai dar frutos na presença dEle. E bons frutos, a começar pelos frutos de arrependimento. Essa é a maior evidência de salvação na vida do crente. Se há fruto de arrependimento diante do pecado. Eu estava exatamente vivendo uma fé muito perigosa. Uma fé que muitos estão presos nela. Eu vou sacrificar, eu vou fazer tudo para convencer a Deus a fazer o que eu quero. Nem sempre o que você quer é a vontade de Deus para você. Porque a vontade de Deus para você, se você for transformado na tua mente, você vai experimentar ela. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Vocês creem nisso? Então nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus, porque nós não sabemos nem como orar. A palavra de Deus fala que nem orar nós sabemos. Não sabemos nem como pedir. E às vezes pedimos tão mal que nem recebemos. Porque pedimos para nós mesmos, para os nossos próprios deleites. O Senhor nos libertou e nos chamou para viver no reino dEle. Então é para o reino dEle. Então tudo que você pedir com fé e recebereis, é para o reino dEle. Peça para o reino dEle. Peça para o teu próximo. Peça para a glória do nome dEle através da sua vida. Se nós dissemos que o amamos, esse amor tem que se manifestar no meu próximo. Então, amor, igreja, é isso. É a manifestação da glória de Deus através da minha vida para o meu próximo. É isso que Deus está dizendo. Então, experimenta pedir para o reino e para a glória do nome dEle. Você verá coisas extraordinárias acontecer. Mas e o que eu preciso? Mas aquilo que eu quero receber?
O teu Pai sabe. A palavra de Deus fala que o teu Pai sabe de todas as coisas que você precisa, antes que você peça. Ele é o nosso bom pastor. Ele é um Pai que cuida. Ele manda você olhar para os pássaros. Ele manda você olhar para os lírios do campo e ver que nada falta para eles. Ele manda você entender que, sendo filho dele, ele não vai te dar aquilo que te é necessário. Precisa você viver nessa barganha com Deus? Sendo que ele é um Deus que supre as nossas necessidades, igreja. Está na hora da gente crescer, de amadurecer a nossa fé. Então os 30 dias se passaram. Eu estava convertidíssima. Que eu tinha convertido Deus a cumprir, a fazer o meu milagre. Mal eu sabia que o meu milagre não era isso. Meu milagre era muito maior do que a cura. E ele estava ainda por vir. O câncer ficou lá do mesmo jeito. Ele não curou. E ao voltar para casa, eu fiquei muito triste. Eu cheguei em casa, depois de uma viagem muito cansativa, com aquela ressonância nas mãos. Eu falei: Pai, o Senhor não curou? Como assim? Jeová Rafá, Deus de cura, Deus de milagres, Deus do impossível. Nada era para ti, um câncer? Um câncer e uma gripe para o Senhor a mesma coisa? Eu falei: Senhor, fala comigo então na tua palavra. Me esclarece isso. Me faz entender o que tem no teu coração para mim, nessa enfermidade, neste projeto. Eu peguei a palavra do Senhor, era 2005, novembro de 2005. Eu abri a palavra, pedi ao Senhor uma palavra sobre o projeto, sobre a enfermidade. E Ele me falou claramente no profeta Zacarias, no capítulo 13, no verso 8 e 9. Ele disse assim: as duas partes serão extirpadas. E extirpar é uma palavra que meu médico, neurocirurgião, usa para extirpar tumor. Quando o meu médico vai tirar o tumor, ele fala extirpar. Então, quando eu abri a palavra, estava essa palavra lá em Zacarias. Deus estava falando comigo. As duas partes serão extirpadas. O primeiro foi. O segundo seria. Eu não consegui convencer Deus. Já pensou? Não fez a minha vontade. Né? Tem muito crente mimado. Né? Eu era uma crente mimada, pirracenta. Mas ele foi trabalhando. Como eu disse, ele não desiste. As duas partes serão extirpadas e expirarão. Mas a terceira parte vai restar nela. Eu farei passar a terceira parte pelo fogo. A provarei como se prova o ouro. A purificarei como se purifica a prata. Você invocará o meu nome. Eu direi: eu sou o teu Deus. Você é o meu povo. Que Deus estava dizendo, igreja, enquanto eu estava lutando com o segundo, eu tinha tirado o primeiro, eu estava lutando com o segundo. E Ele disse que os dois iam expirar, ia acabar, iam ficar os buracos e nunca mais ia ter nada. Só que eu não entendi o que Ele estava dizendo com a terceira parte. Para mim era um outro vale, que Deus ia experimentar a minha fé. Que quando Ele fala de fogo, de experimentar no fogo, Ele está falando de experimentar a sua fé. É o fogo das provações. Precisa. É necessário? É. A fé precisa ser experimentada. Senão você vai ficar aqui. Você não vai chegar no céu. Deixa Deus experimentar a tua fé. Para você ser forte e ter uma fé inabalável. O tempo passou, eu operei. Em janeiro, tirou o segundo tumor, em 2006. Eu perdi toda a coordenação. Eu não voltei na cadeira de rodas, mas eu não sabia usar os movimentos. E depois eu fui aprendendo novamente. Hoje eu tenho as sequelas, né, do lado esquerdo inteiro, para subir, para descer. O meu cérebro não age mais por reflexo. Para qualquer movimento que eu vou fazer, eu tenho que olhar. A minha visão
substitui os neurônios que eu perdi. Então, todo movimento que eu faço, eu tenho que olhar. A minha visão manda uma mensagem para o meu cérebro e eu faço. E ele faz. Né? E ele manda a ordem para os movimentos. É tremendo isso. Eu falo que eu sou uma paralítica que anda. O tempo passou. 3 em 3 meses, ressonância. 3 em 3 meses. Chegou do ano de 2007. Os 2 buracos extirpados continuaram vazios. E a cada 3 meses, havia muita ansiedade, muita aflição. Minha mente estava sendo bombardeada, porque eu tinha medo que aquilo voltasse de novo. E a medicina já tinha falado que não havia cura mais. Se voltasse, não tinha, ela não me dava mais nenhuma esperança. E quando deu 1 ano e 11 meses, na ressonância de novembro, os buracos estavam vazios, mas em volta dele havia um 3º câncer. Mais uma vez o câncer. Então, meu médico de Belo Horizonte não tinha mais o que fazer. Ele me manda para São Paulo. Lá em São Paulo, o chefe da radiocirurgia, um tratamento que eu iria fazer, ele disse assim: Maristela, você está aqui porque não tem como mais abrir a tua cabeça. Esse é o 3º câncer. E esse 3º vai ficar. Quando ele estava me explicando isso... Oi, pastora Cláudia, que linda. Agora que eu vi ela. Quando ele estava me explicando sobre o 3º câncer, aí veio a memória. Aí o Espírito Santo trouxe a memória o que Deus falou comigo no livro de Zacarias, em 2005. Olha como é que o Espírito Santo é lindo, gente. Ele dá só flashes, aquilo que ele está fazendo. Ele não dá tudo, porque a gente não aguenta. Nós somos frágeis demais, vasos de barro. Então, eu não suportaria, porque eu estava lutando com um 2º tumor que ele não quis curar. Ele já estava falando de um 3º e que ficaria. Chegou o tempo, então, em 2008, que cumpriu a palavra de Zacarias. Chegou o tempo profético daquele projeto que ele estava estabelecendo na minha vida se cumprir. E ele disse isso, o médico disse isso: o 3º vai ficar. Nós não vamos tirar, não podemos tirar. Ali Deus estava, então, sendo ali, assumindo dali para frente. Agora é comigo. Eu sou o médico dos médicos. Chega uma hora que para a medicina termina. Mas mesmo que para a medicina termine, para nós não termina. Para Deus não termina. E eu comecei então a viver mesmo pela fé. E lá em São Paulo foi onde eu aprendi, pelos 2 meses que eu fiquei lá, o que seria viver então um dia de cada vez. Porque eu não tinha esperança mais. A minha esperança não podia estar em nada dessa terra. Na medicina, na melhor medicina. Não podia estar. Eles não tinham esperança. Então a minha esperança estava em Jesus. E a esperança em Cristo, ela é viva. Ela é viva. Então eu comecei a exercitar a minha fé, a viver um dia de cada vez, um dia por vez. Isso que eu aprendi de mais lindo na minha vida no Vale de Baca. Uma das coisas mais lindas que eu ensino, por onde nós temos ido no Brasil, em todas as igrejas que nós temos ido, nas escolas, onde a oportunidade que nós temos para falar. Uma das coisas mais libertadoras é viver um dia por vez. O diabo está destruindo pessoas, vidas, com a ansiedade do dia de amanhã. A ansiedade de um dia que nós não temos. Nós não temos o amanhã. A palavra diz claramente: louco, você pensa que tem amanhã? Se hoje pedires a tua alma, para quem a darás? Pessoas morrem a cada minuto. Muitos não acordaram pela manhã. E nós estamos nos desgastando com preocupações, com coisas do amanhã. 70% das coisas que ocupam a nossa mente,
que estão nos preocupando, 70% não vai acontecer. Vocês sabiam disso? Como que o diabo ele usa essas mazelas para que você fique aflito, porque a ansiedade é justamente contrário de fé. A ansiedade é incredulidade. A ansiedade é vaidade. Porque você não quer passar o problema do dia de amanhã. Você não quer viver o mal do dia de amanhã. Isso é vaidade. Porque a palavra de Deus fala que todo dia tem seu dia mau. Você é diferente de quem? Para achar que não pode viver o dia de amanhã se ele trouxer o dia mau. Mas fortalecei-vos hoje do poder de Deus, para suportar os dias maus, porque eles virão. O Senhor não me chamou para pregar um evangelho de água doce, que massageia o seu ego, para bajular teu espírito e tua alma. O Senhor me ordenou a pregar o evangelho do reino de Deus, o evangelho da mensagem da cruz. É um evangelho simples, é um evangelho de vitória, porque a mensagem da cruz ela é vitória, e nós já somos mais do que vencedores. Qual vitória que você está esperando para ser vitorioso? Você já é. Você já é. A função do evangelho não é só para trazer bênçãos, milagres, mas é para nos reconciliar com Deus. Essa é a função maior, é a mais importante do evangelho. Mas se reconciliados com Deus estamos, as bênçãos vêm, os milagres acontecem, e eles são diários, são todos os dias. Só que nós queremos o sobrenatural, nós queremos o mover, nós queremos ver o fogo cair. Aquela viúva de Serepta, quando Elias foi encontrar com ela, Elias foi hospedado por ela. E não faltou farinha e azeite na cozinha daquela mulher que estava para fazer o último bolo para comer e morrer ela e o filho. E Elias pede para que ela faça para ele. Mas como ela estava para morrer mesmo, era o último, tanto faz como tanto fez. Então ela deu para ele. E ele foi então, se hospedou na casa daquela viúva. E não faltou o azeite e a farinha. Ela deveria ter dado glória a Deus. Mas não dava. Precisou o filho morrer. Quando o filho morreu, ela virou para Elias e falou: Elias, que homem é esse? Que Deus é esse? Que te manda vir na minha casa e mata o meu filho? Olha, gente. Elias subiu as escadas. E através do poder, através de Deus, Deus ressuscita aquele menino. Aquele menino ressuscitou. E ele entregou aquele filho vivo nas mãos dela. E sabe o que ela falou? Agora eu sei que o Deus que você serve, que a palavra que sai da tua boca é a verdade. Precisamos chegar nisso para reconhecer que o nosso Deus é Deus de milagres diários. A tua cozinha falta alguma coisa? Olha você aqui, vestido e calçado. E muitas vezes murmuramos, reclamamos de um Deus que não nos deixa faltar nada. Mas não é nada mesmo, e nem luta. Porque Ele é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Não pode faltar nem as lutas. Porque nós somos homens terríveis. Jesus falou lá em João 2, 23, que não confia no homem. Eles estavam todos lá, bajulando Jesus, crendo nos milagres que Ele fazia. Jesus falou: eu não confio em vocês.
E Jesus conhece o nosso coração. É por isso que também não nos falta luta. Não nos falta passar por vales estreitos para olharmos para cima e falar: obrigada, Senhor, porque eu não te reconheci lá atrás. E hoje eu sei que Tu és Deus de milagres, sim. Tu és Deus do impossível, sim. E só de estar vivo hoje já é um milagre. Reconheça a Deus nas pequenas coisas, que você verá Ele agir aquilo que você precisa. Não tenha relacionamento com Deus de barganha, igreja. Não faça isso. Não faça isso. Os 2 meses terminaram em São Paulo. Vim embora para casa. Com muito sofrimento. Sem cabelo. Muito frágil. Em 2010, o médico falou que em 2 anos era o tempo que esse câncer ia ficar cercado pelo tratamento. 2010 chegou, os 2 anos findaram. E novamente, na direção do Espírito Santo, eu fiz uma outra oração. Eu sei que foi pelo Espírito Santo porque nós não sabemos orar. Eu não faria essa oração por mim mesma. E é fantástico isso. Isso não está no livro. Isso vai entrar no próximo livro. Porque eu precisava esperar cumprir o que eu vou falar para vocês, e se cumpriu. Em 2010 eu perguntei para o Senhor: Pai, o câncer está dormindo. 2 anos se passaram. Ele não saiu. A medicina encerrou. Agora encerrou mesmo. Esse câncer vai acordar? Vai acontecer alguma coisa nesse trajeto ainda, nesse vale? Durante a minha travessia, já é o 3º. Eu já sei que o 3º vai ficar. Mas vai acontecer alguma coisa, ou ele vai ficar dormindo enquanto eu viver? Eu abri a palavra e a resposta veio. Vem em Daniel 11:29. Deus fala, irmãs. Deus fala, igreja. Deus fala no nosso espírito. Precisamos ter o Espírito Santo dentro de nós. Só o nascido de novo ouve a voz do Espírito Santo dentro do seu espírito. Que você possa ouvir a voz do Espírito Santo a falar com você. E ele falou, através da palavra, ele disse, Daniel 11:29, num tempo determinado, virá outra vez. E a última, obrigada, irmã, e a última vez não será como a primeira. Puxa vida, ele estava respondendo exatamente o que eu perguntei. Sim, vai acontecer mais uma vez. Alguma coisa vai acontecer com esse 3º. E vai ser a última vez. E não será como a primeira vez. Não me pergunte que eu não entendi isso. Em 2010, eu fiz essa pergunta. Em 2009, eu ainda pedi a cura. Mesmo compreendendo que Deus não tinha cura para mim, especificamente para mim, para o projeto dele na minha vida. Mesmo entendendo isso, eu pedi a cura. Eu pedi a cura para minha mãe descansar. Eu falava assim: Pai, eu vou cumprir toda a tua vontade, mas limpa o meu cérebro. Tira o câncer dessa imagem. Porque a cada 3 meses, a minha mãe pediu ao Senhor que aquela imagem de ressonância viesse vazia, viesse limpa. E ela não estava suportando mais, e eu não suportava mais ver ela sofrer. Então eu pedi a cura. Eu pedi a cura por ela. Eu pedi a cura para que eu fosse feliz. Eu pensava que a minha felicidade estivesse na cura. Eu pedi a cura para que eu fosse segura, para que eu estivesse segura para realizar a vontade dele. Eu pensava que a minha segurança estivesse na cura. Então eu atribuí à cura tantas coisas que eu não deveria ter atribuído. Então eu fiz da minha cura, da busca pela cura, eu fiz um ídolo. Eu fiz da cura uma idolatria. E nós não percebemos os ídolos que nós fazemos e colocamos no altar, que é de Deus.
Muitos evangélicos, não se preocupam com a idolatria. Acham que não são idólatras. Mas o que eu tenho mais visto no meio evangélico é a idolatria. É a idolatria pelo ministério, é a idolatria pela função, é a idolatria pelo dinheiro, é a idolatria pelo corpo, é a idolatria pelo marido, é a idolatria pela esposa, é a idolatria pelos filhos, é a idolatria pela cura, é a idolatria por milagres, é a idolatria por tantas coisas que esquece de Deus. Tudo ocupa o lugar de Deus. Deixa eu explicar melhor para você. Tudo que você atribui valores, felicidade, poder, segurança, te torna o teu ídolo. Porque essas coisas só Deus pode te dar. Em Salmos fala que a sua felicidade esteja em Deus. E Ele cumprirá os desejos do teu coração. Às vezes colocamos a nossa felicidade em tudo, menos em Deus. Esperamos as respostas dos nossos anseios em tudo, menos em Deus. E nos tornamos idólatras, construtores de bezerros de ouro. Então um dia eu estava na igreja em oração, quando eu me ajoelhei para pedir mais uma vez a cura, porque era só isso que eu pedia. A minha oração se resumia nisso. Senhor, me cura. Senhor, me cura. Senhor, me cura. Quando eu me ajoelhei em agosto de 2009, quando eu fui pedir a cura, eu escutei a voz dele. O que queres? A cura ou o projeto? Olha a morte aí. Precisava morrer alguma coisa. O meu eu. O que eu queria. O que te falta para que cumpra a missão de Deus na tua vida? O que falta morrer dentro de você? O que queres? O que você quer? Faça a pergunta para você. O que eu quero? Servir a Deus? Ou a mim mesmo e a este mundo? O que eu quero? Só há uma resposta. Ou você quer a Deus e servi-lo, e o resto é resto, e nada mais te importa, ou você está preso em alguma coisa. Então, peça ao Senhor para te libertar daquilo que te prende. Porque a primeira coisa que me prendeu, como a idolatria não foi tirada, o ídolo se quebrou. Eu fiquei viúva aos 21 anos de idade. Aquele marido era o meu ídolo. E ele faleceu. 4 anos de casamento. E o Senhor levou. Eu coloquei ele no lugar do Senhor. E esqueci o meu chamado. Então eu tenho muito temor e tremor quando eu falo de idolatria dentro da igreja evangélica. Tenho muito cuidado, temor e tremor diante disso. Reveja no teu coração se Deus o ocupa por inteiro. E quando ele pergunta o que queres, eu vejo na mão dele a minha cura. A tão sonhada, idolatrada e desejada cura. E na outra mão um projeto que eu não entendia, que eu não compreendia. Eu só sabia que era de pregar o evangelho. Eu só sabia que eram almas. Mas o que? A abrangência disso, a dimensão, não sabia, ele não me mostrou. Mas eu sabia que era o coração dele, que era a vontade dele. E nós temos que querer o que ele quer. Nós temos que desejar o que ele tem para nós, o que está na palavra dele. Nós temos que obedecê-lo em sua palavra. Eu falei, Senhor, eu quero o projeto. Me dê força para prosseguir. Ele disse, descansa em mim. Em 2012, com o livro já lançado, eu e Alice, então, já começamos a compreender o que seria, então, esse projeto, que já era o ministério, já não era projeto mais, já estava em ação, já era ministério de Deus.
Deus já estava trabalhando através de nós, trabalhou muito em nós, e trabalha até hoje. Enquanto vivermos, Deus vai trabalhar em nós, mas depois que Ele trabalhar em nós, Ele vai começar a trabalhar através de nós. Então deixa Deus trabalhar muito dentro de você, para que através de você a glória dele se manifeste. Então, em 2012 já estava sendo lançada a 2ª edição. Um livro que estava voando por todo o país e fora dele. Um livro sem editora, sem mercado, que não encontrava em livraria nenhuma. Um livro que 100% até hoje é doado para missões. E nós, então, passado em 2012, o meu médico, com a ressonância nas mãos, ele disse: Maristela, você já está curada. Esse câncer não é mais um câncer. Essa imagem é uma necrose. Calma, igreja. Calma, igreja, vocês são muito afoitos. Eu tenho uma lição, um ensinamento para vocês aí, que é muito importante. Tudo que eu aprendi, eu tenho ensinado. E vocês vão gostar agora dessa. Que tem acontecido muito isso. O médico disse: você está curada. Mas o médico dos médicos me disse em 2010 que ele voltaria outra vez. Então alguém estava mentindo. Alguém não estava falando a verdade. Deus me fez orar em 2010, porque Ele sabia que eu ia atravessar este momento de ouvir do médico, dos melhores médicos do Brasil, que aquele câncer havia necrosado. Então, para mim não me confundir, para mim não me desfalecer na fé, em 2010, Deus me respondeu. Deus me fez orar e me preparou para aquele momento. Eu falei com o meu médico: doutor, mas como o senhor sabe se eu estou curada? O senhor vai fazer uma biópsia? Ele: não podemos fazer nem biópsia. Mas é necrose. Esse não é mais um câncer, já está estável por muito tempo. Desde 2008, não é mais um câncer. Eu não discuti com ele. Ele não entenderia. Mas eu já estava curada de alma e de fé para dar conta daquele momento. Em 2015, esse ano, 7 anos se passaram. 7 anos desde a radiocirurgia, desde que foi cercado o câncer. Esse foi o ano determinado por Deus. 7. Deus se importa até com os detalhes, porque 7 quer dizer completude de tempo. Um ciclo dentro de um projeto, daquilo que Ele determinou. Plenitude, completude. Esse ano o câncer acordou. Na ressonância desse ano, o meu médico assustou muito. O médico que em 2012 me deu a cura. O câncer está acordado. Na ressonância magnética, um exame chamado espectroscopia, vocês vão ver, mostra o movimento dele. Ele não saiu do lugar, mas ele se movimenta. Ele está vivo. O que eu aprendi, então, com o que eu passei com o médico naquele consultório, é o que acontece muitas vezes na nossa caminhada espiritual. O diabo, ele não lê a nossa mente, porque isso é um atributo de Deus, a onisciência. Mas ele é uma serpente muito esperta e astuta, e que conhece o homem há 6.000 anos. Muito inteligente. Ele sabe exatamente o que você quer. Ele conhece os seus anseios, os seus desejos, as suas fraquezas. Então, muitas vezes, ele vai vir com coisas, ele vai vir com promessas, ele vai vir com profetadas que não são de Deus. Ele vai levantar os seus falsos profetas para profetizar, muitas vezes, para satisfazer os teus anseios, para que lá na frente você se frustre com Deus. Porque ele vai dizer, muitas vezes ele diz que Deus vai te dar, que Deus vai fazer, que você está curado, que o milagre é seu,
coisas que muitas vezes o Senhor não falou. Mas por falta de discernimento de espíritos, por falta de relacionamento com Deus e de conhecimento da palavra, o povo tem sido destruído. Isso é sério, igreja. O que aconteceu comigo dentro de um consultório tem acontecido dentro das igrejas de todo o Brasil. É o que eu tenho encontrado no vale, porque eu estou no vale, vou atravessar o vale até o fim da minha vida. Me pergunte se eu quero sair dele. Não. Porque Jesus está nele comigo. E eu vejo uma multidão de ossos secos que Deus quer ressuscitar e Ele vai ressuscitar. Pessoas que morreram na sua fé, porque acreditaram em coisas, em pessoas que não foram enviadas de Deus. Pessoas que estão frustrados com Deus, decepcionados com Deus, se desviaram da sua fé, viraram até ateus. Mas deixa eu dizer uma coisa, Deus não decepciona ninguém. O nosso Deus é fiel, Deus não mente, Deus não é homem para mentir. Então, quando a gente ouve e recebe uma profecia, aguarde que ela se cumpra. Se ela não se cumprir, ela não é do Senhor. É simples. É só isso. Simplesmente isso. Mas como eu já sabia que eu não estava curada, eu não tinha que aguardar nada. Eu só tinha que guardar no tempo de Deus mesmo, que foi agora em 2015. Então, como é a minha vida? Como é o meu dia a dia? É um dia a dia difícil, de dores de cabeça, cefaleia, de crises. Para dormir, eu tenho que dormir com uma máscara, chama CPAP, tampa meu rosto todo, para me respirar. Eu tenho paradas respiratórias a cada 3 minutos. Tenho muita náusea. Esse ano voltei às convulsões por causa da atividade tumoral. O nosso Deus falou que tudo isso ia confundir a medicina. Ele é o Deus acima da medicina. Esse é o Deus que eu sirvo. Ele não me curou, mas Ele fez um milagre muito maior, a começar em mim. Ele me curou dos meus cânceres interiores. Quer pior câncer do que o câncer da alma? Eu estou vendo o câncer da alma matar, roubar, igual o diabo faz, destruir, porque ele age através desse câncer. Uma alma cheia de rancor, uma alma que não perdoa, uma alma amargurada, uma alma infeliz, com toda a saúde física, mas doente, totalmente doente de alma. Sabe o que eu tenho visto no meu vale? O canceroso físico são pessoas felizes, são pessoas inteiras. Quando uma pessoa descobre um câncer, no começo ela se assusta. O chão sai debaixo dos pés. Mas se ela vai para perto de Deus, que é o que mais acontece, elas vão para perto de Deus. E essas pessoas, elas começam a viver o novo de Deus, o milagre diário. Elas começam a dar valor a tudo que não dava antes. A família se une. Cânceres são curados, perdão é liberado. Eu tenho visto famílias sadias, quando um canceroso físico está entre eles. A minha família foi toda curada. Hoje nós temos tempos de qualidade, eu e meu esposo. Nós temos tempo para nossas filhas. Nós temos tempo para Deus. Hoje nós entendemos o que é reino. O que é igreja? Que igreja somos nós? Hoje nós entendemos o valor da vida, de um dia de cada vez. Hoje nós entendemos o amor ao próximo, que é a única forma de manifestar a glória de Deus. E tanto crente preocupado em manifestar o poder de Deus. Deus não precisa de nós para manifestar o poder dele, igreja. Se olharmos para o céu, veremos o firmamento, as estrelas do firmamento e toda a criação. Deus não precisava ter criado o homem para manifestar o poder dele.
bastava os anjos e os demônios e a criação, o poder já estava manifesto. E as igrejas têm buscado poder, 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 cada vez mais poder. E a palavra de Deus nos aponta para um lugar só, para a glória dEle. Que seja manifestada a glória dEle. Porque só somos transformados através da glória, de glória em glória. E a glória só é manifesta através dos relacionamentos. Nós queremos tanto poder que não há mais relacionamentos. Não nos relacionamos nem dentro de casa e nem dentro da igreja. Queremos poder. Eu quero o meu milagre. Eu quero aquilo que eu vim buscar. Eu quero a minha bênção. Somos egoístas. Somos egoístas. Há um só mandamento. Há uma só religião verdadeira. E ela se resume nisso. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. E ao próximo como se ama a ti mesmo. Então, se você diz que ama a Deus e não ama teu próximo, você não ama a Deus. Porque a Deus que você não vê, diz que ama, e o teu próximo que você não vê, você não consegue amar. E nós só amamos a Deus se manifestarmos este amor nos relacionamentos. Aquilo que é meu é teu. O teu problema é meu. A tua luta é minha. Precisamos nos preocuparmos uns com outros. E às vezes queremos ajudar o outro. E muitas vezes o próximo está lá em casa. Muitas vezes o meu próximo, o seu próximo, está na sua cama. É o seu cônjuge. É aquele adolescente lá dentro do quarto que não sai do quarto. Que pode estar se automutilando com uma depressão profunda. O maior ministério meu do Ares no Vale de Baca são os adolescentes. Deixa eu te dizer uma coisa. Eles estão sofrendo. Eles estão em crise. Eles perderam a identidade. Até a identidade sexual eles estão perdendo desde criança. Desde criança. Meninos que são afeminados. Estão perdendo a identidade sexual desde criança. Num lar invertido. Num lar disfuncional. Precisamos acordar, igreja. Precisamos entender e conhecer mais Deus de perto. Precisamos conhecer também quem é o nosso inimigo. O meu e o seu inimigo não são as pessoas. Não é quem está na igreja disputando função com você. Ou que você acha que está falando mal de você. O seu inimigo não é lá na sua casa. O meu e o seu inimigo está lá em Efésios. Quem tiver com a palavra, ele pode abrir Efésios, para a gente estar encerrando. Efésios 6, eu já estou pregando para vocês. Quando vocês abrem, vocês vão abrir em Efésios, vão deixar aberto. Eu gostaria que já apagasse essa luz aqui para mim da frente. Eu já vou compartilhar com vocês um vídeo, que é um documento desse testemunho. É importante testemunharmos e compartilhar aquilo que estamos falando. Então, quando está falando de estar carequinha e não ia nascer mais, no livro eu conto essa experiência. Eu chorei, eu ministrei, me autoministrei, coloquei a mão sobre a minha cabeça. Estava peladinha, igual a bundinha de neném. Não nascia mesmo. Aí eu vi uma reportagem na televisão naquela tarde sobre pessoas que fizeram radiocirurgia e que o cabelo não nasceu mesmo. Eu falei assim, Senhor, já são tantas coisas. Pelo menos o cabelo, libera o cabelo para mim. Faz nascer o cabelo. O Senhor criou todas as coisas. O Senhor conhece cada célula desta cabeça. O Senhor conhece cada folículo desse couro cabeludo. Chama de volta à existência o que não existe. O Senhor pode fazer isso. O Senhor tem poder. E eu creio que o Senhor pode fazer isso. O Senhor se agrada da fé. E passou uma semana, queridos. A parte que estava peladinha, igual bundinha de bebê, escureceu todinha. Eram os poros, eram os cabelos.
Esse é o nosso Deus. Ele quer que nós vivamos, sim, de milagres. O que Ele não quer é que nós tenhamos um relacionamento dele só para isso. E não é esse relacionamento que Ele quer com você. Ele pode te dar o que você quiser. Mas peça o que está no centro da vontade dEle. Peça o que está no seu coração. Peça o que teu coração deseja. Coloca tudo lá no altar. Então, aquilo que Ele te responder, tudo está ao alcance da oração. Tudo. Guarde isso. Tudo está ao alcance da oração. Não tem nada que te separa de Deus, entre você e Deus. A oração, tudo que você quiser colocar em oração, tudo está ao alcance da oração. Exceto a vontade de Deus. Se essa vontade, se isso que você pediu na oração não está na vontade de Deus, Ele vai te capacitar. A oração vai fortalecer a tua fé e vai te capacitar para experimentar a perfeita vontade dEle para a sua vida. Ele pode não responder você como você gostaria que Ele te respondesse, mas a resposta que Ele vai trazer para o seu coração é uma resposta que será muito maior e muito melhor do que você pediu. Mesmo que você não compreenda isso hoje, mesmo que você não compreenda isso agora, mas Ele é um Deus que sabe todas as coisas. Ele é um Deus que te conhece. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para mim. Primeiro tumor. Pode passar. Esse buraco negro ficou, então, a cavitação no primeiro tumor. A mancha branca é o segundo tumor. Pode passar. Ficou, então, os dois buracos aqui, ó. Ficaram limpos por quase 2 anos. Em 2007, veio, então, o terceiro. Aqui, essa borda em volta desse buraco. Aqui são 2 buracos, né? Como está juntinho, parece um buraco grande. Mas são os 2 tumores. Em volta dele, o terceiro câncer. Aqui, aprofundado aqui atrás. Pode passar. Então, as ressonâncias são feitas com um exame chamado espectroscopia. O espectro, ele mede o movimento do tumor. Acho que vocês não vão conseguir ver o que eu vou mostrar aqui agora. Aqui tem uma linha. Esse aqui é o espectro. Aqui está o tumor, o buraco vazio. O câncer está no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar. Por isso que o médico pensou que era uma necrose. Aqui está o gráfico. Sempre do mesmo jeito, desde 2008. Só que em 2015, aqui o gráfico mudou. Agora o Alisson vai voltar, olha, aqui 2015. Está no mesmo lugar, mas o gráfico mudou. O gráfico mostra o movimento do tumor. O nosso, pode tirar, amor. Só para vocês levarem essa palavra e guardarem no coração de vocês. Essa é a máscara que eu durmo com ela. Em Efésios, pode acender de novo? Efésios capítulo 6. Acende a luz, por favor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar
todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Essa palavra não vai dar para trabalhar com vocês por causa do horário. Eu tinha muita coisa para falar ainda. Realmente o tempo que eu gasto ministrando, com testemunho a palavra, é um tempo longo. O que o Senhor mais trabalhou hoje para trazer para vocês é que vocês guardem a mente de vocês. Onde o diabo mais tem vencido, onde ele tem mais nadado de braçada nos crentes, é na mente. É o campo de batalha dele. É lá que ele injeta os pensamentos de que você não consegue, de que você não pode, de que você não é capaz, de que você não é amado, e de que você é isso. E você acredita nessa mentira, aceitando o sofisma dele, aceitando os pensamentos como se fossem os seus pensamentos. Então, muito cuidado com as ciladas. Muito cuidado, porque eu tenho lidado com cancerosos de alma, crentes, convertidos, que não conseguem sair da cama, prostrados na cama, porque não acreditam mais. Não acreditam mais. Não tem mais esperança. Porque o inimigo conseguiu escravizar a mente. Se ele conseguir escravizar a sua mente, você se torna cativo. E a palavra de Deus fala que Jesus veio para nos dar liberdade. E somos livres nele. Então não vos dobreis novamente a este jugo pesado. Não aceite mais o jugo da escravidão. Vocês são livres em Cristo. Busque a Deus a libertação das vossas mentes. Busca o Espírito Santo. E a palavra de Deus fala para levar todo pensamento que não é de Deus. Toda voz que não é de Deus. Mesmo que você não saiba se é sua ou se é do diabo. Só há 3 vozes. A sua, a do Espírito Santo e a de Satanás. Se é sua ou de Satanás, a palavra fala para você levar todo pensamento, obediência, cativo a Jesus Cristo. Leva cativo a Ele. E pense naquilo que é puro, naquilo que é bom, naquilo que é saudável, naquilo que tem louvor, naquilo que agrada a Deus. Comece a lutar com as armas. Porque as armas que nós temos não são carnais. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer fortalezas das trevas. Nós temos tudo o que precisamos. Nós temos as armas que precisamos para vencer o diabo. E ela está aqui, ó. Se você conhecer o Deus que você serve, que você diz amar, através da palavra virão outras armas, que é o louvor puro, a oração sincera, a fé verdadeira. Tudo isso vai te colocar de pé nesse mundo tenebroso. E não tem nada que vai te impedir que você alcance todo o plano de Deus para a sua vida. Aqui e eternamente. Eu queria orar com vocês, antes de passar para a pastora. Convido que vocês fiquem de pé. Feche os teus olhos. Glória a Deus. Aleluias. De olhos fechados. Alguém que meu apelo não é para vir à frente. Alguém aqui, que entrou aqui, que está aqui neste lugar, que ouviu a voz do Espírito Santo. Que ouviu a voz do Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para você. Até para ouvir a voz do Espírito Santo é algo sobrenatural. Só Ele pode fazer você ouvir. Porque o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos, para que não possa ver a luz do Evangelho e a glória de Cristo Jesus. Então, se você está aqui e conseguiu ficar aqui,
ouviu essa mensagem, tem ouvido o Evangelho, e essa palavra está entrando no teu coração, então você está ouvindo a voz do Espírito Santo. Então o Espírito Santo revelou a voz dele a você. Então essa mesma voz que se revelou a você nessa tarde, ela te faz uma pergunta. Você está salvo em Cristo Jesus? Se você não está salvo em Cristo Jesus, se você não tem aliança com Cristo Jesus, porque você só vence o mundo se você estiver aliançado com Cristo. Você só vence o mundo se você tiver uma mente transformada pela renovação. Você só é transformado se sua mente for renovada. Se você está aqui, de olhos fechados, a igreja, de onde você estiver, aquele que não tem aliança com Cristo e quer firmar essa aliança hoje com Ele, sabendo que hoje é o dia que você tem, de onde você estiver, levanta a sua mão. Só levanta a sua... Amém. Pode abaixar o TV. Amém. Pode abaixar o TV. Amém. Pode abaixar. Mais alguém que está aqui quer firmar uma aliança com Cristo, sabendo que só vai vencer esse mundo, só vai vencer Satanás, só vai vencer o mundo, aliançado com Deus, só vai ter mente transformada se tiver essa aliança com Cristo e quer sair aqui hoje com essa aliança firmada aqui, levanta a mão de onde estiver. Mais alguém? Mais alguém que não é salvo? Amém. Pode abaixar. Amém. Glória a Deus. Pessoas que o Espírito Santo está revelando que o nome não está no livro da vida. Queridos, nós estamos perto. Jesus está perto de buscar a igreja dele. E a sala do inferno está cheia de almas. É urgente saquear as almas do inferno. Amém, querida. Eu te vi. Por que eu falo que é só levantar a mão? Porque a palavra de Deus fala que aquele que confessar a Jesus publicamente, Jesus o confessará diante do Pai. Amém. E publicamente estamos aqui, estamos vendo. A igreja está de olhos fechados, mas eu, a pastora, estamos te vendo. É público. Jesus vai te confessar diante do Pai. Mas não pense você que, firmando essa aliança agora, está tudo pronto. Já vai sair daqui com a mente transformada. Não, 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 não. Começa agora. Agora começa a sua batalha. Agora começa o seu dia de cada vez. Encha-se da palavra, encha-se do Espírito Santo, para que a tua mente se transforme. Porque quem vai transformar a tua mente não é o Espírito Santo, não. É você. Não vos conformeis com este mundo, mas sede renovados. Transformai-vos pela renovação da mente. Então quem é o responsável pela transformação é você. São as suas escolhas, seu livre-arbítrio. Ou você alimenta a sua carne, ou você alimenta o seu espírito. Então começa aí uma grande batalha, que você possa vencer através da palavra, através da armadura de Cristo Jesus em Efésios 6. Mais alguém quer sair daqui aliançado com Cristo, para começar uma caminhada maravilhosa, cheia de aventuras, de desafios, de morte, de renúncia, mas de uma vitória garantida, de eternidade com Deus. Mais alguém, para a gente poder encerrar? Amém? Podemos encerrar? Várias almas se renderam ao Senhor Jesus. Glória, glória, glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado porque onde o Teu Espírito Santo está, há liberdade, ó Pai. E aqui, ó Pai, o Senhor agiu com liberdade neste lugar. Obrigado pela liberdade de pregar a Tua palavra. Obrigado pela pastora Lorizete, pastor Eduardo. Obrigado, Senhor, pelas vidas, pelas almas que aqui estão. Por essas que renderam ao Senhor. Por essas com quem o Senhor falou particularmente para que fossem salvos nessa noite. Muito obrigada. Continue operando nesse lugar ainda hoje, Senhor. Manifesta a Tua glória, Senhor, ainda neste lugar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, igreja. Muito obrigada. Deus abençoe.